Olá, boa noite a todos. Bom estar com vocês nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Minha querida amiga pastora Aparecida Freitas, de décadas, né? Desde o início da conversão. Quantas lágrimas juntos, quantas noitadas de oração e quantas vigílias, né, pastora? Um abraço aí à senhora, toda a família. Também a Sônia está conosco, Gustavo, a Carla, quem vai estar conosco aqui, Caroline. Isso. Vai entrando aí, vai formando a sua rede, para que outras pessoas também possam estar participando da live desta noite. Será uma bênção esta noite, viu? Lembrando vocês que esta noite Deus nos entregou de ontem para hoje um desejo nos nossos corações e nós vamos passar, né, a noite aqui no altar. Esse altar aqui que você está vendo aqui, ó, tá? Estaremos passando a noite aqui em oração, em intercessão pelas pessoas. Sabemos que muitas pessoas passam por situações, passam por dificuldades, e nós estaremos aí então clamando no decorrer da noite, na madrugada, pela vida de vocês, viu? Deixa lá no Face ou aqui nos comentários aqui o seu pedido de oração, que estaremos colocando diante de Deus a sua necessidade e o seu clamor. A palavra nos ensina que o Senhor recomenda que nós venhamos clamar a Ele. Ele vai responder ao nosso clamor e à nossa oração. Que bom que vocês estão aí conosco, tá? Eu quero ler com vocês no capítulo 15 de Mateus. Se você tem uma Bíblia aí, se você quiser estar anotando aí, tá? Capítulo 15 de Mateus. Estaremos lendo aí a partir do versículo 21. Fala a respeito da mulher cananeia. Vai preparando aí também o seu copo com água, uma peça de roupa que possa estar representando alguém, ou uma fotografia, um documento, ou um pedido. É importante que nós venhamos apresentar a Deus os nossos pedidos com clamor, com oração e com confiança, tá? E Deus, Ele vai nos responder, Ele vai nos abençoar, certamente vai nos abençoar. O versículo 21 do Evangelho de Mateus, ele começa dizendo assim, ó: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Ele foi, né, para a região dessas duas cidades. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra nenhuma.
E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede esta mulher, mestre, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse àqueles que o interpelaram: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não é bom pegar no pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, é grande a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançavam aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Como é gratificante, né? Ler os relatos que foram deixados para nós através dos discípulos de Cristo, dos apóstolos. Esse evangelho aqui, ele foi escrito por Mateus. E Mateus, antes de ser chamado para o ministério, Mateus era um cobrador de impostos, né? Trabalhava na coletoria ou na receita, e tinha lá a sua vida, a sua particularidade, e vivia os seus dias, talvez contemporâneo com a sua época, os seus amigos e os seus familiares, mas quis o Senhor que Mateus o seguisse, e ele se torna então um seguidor árduo. Ele deixa para trás o seu trabalho na coletoria e para tudo para seguir o Senhor, para viver uma nova vida. Ele sabia que aquilo não era uma aventura, estava dentro do coração dele. Certamente ele foi tocado pela palavra, pelo Espírito Santo, porque também eram judeus. Isso é maravilhoso. E ele nos relata, né, esta passagem aqui de Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 31, são 11 versículos, que nos fala a respeito de uma mulher que não pertencia, né, às tribos de Israel.
ela era uma mulher cananeia, ou seja, certamente ela era daquela região, né, dos cananeus, que faziam oposição à fé e eram inimigos, né, e opositores do povo de Israel. E nós vemos aqui que quando esta mulher ela se apresenta, ela vem até Jesus e ela pede socorro para Jesus. Ela disse: eis que uma mulher, a palavra diz, né, o versículo 22, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias ou daquela redondeza, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. Ou seja, o que faz aquela mulher procurar ajuda no Senhor Jesus, visto que cada uma daquelas nações, eles cultivavam a sua própria fé, tinha lá os seus deuses, e brigavam e guerreavam, e invocavam o nome dos seus deuses para vencer as suas guerras. Eram pessoas comprometidas com a idolatria, né? Com a sua crença, e olhava para Israel como inimigo. Mas esta mulher, desta feita, ela vem até Jesus para pedir socorro. E Jesus dá uma resposta para ela, né, um tanto dura. A princípio, Jesus não disse palavras, a ponto dos seguidores de Jesus, os discípulos, falar: Senhor, despede esta mulher, ela vem gritando atrás de nós. Então aquela mulher em desespero gritava e pedia, era um escândalo, e os discípulos: despede ela. E Jesus então ele responde e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus então naquele momento ele diz: olha, a minha missão, né, foi específica. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele não queria então parar o seu trabalho naquele momento para atender aquela mulher. Veja o cuidado que Deus tem, ou que Deus tinha, né, com os filhos de Israel. Havia uma promessa, e há uma promessa, né, para aquela nação cuja Deus simpatizou, cujo coração de Deus se derreteu por eles, e Deus os tinha em grande estima. E há uma promessa, né? E foi através dos patriarcas, os grandes homens da história da fé de Israel, é que nós somos alcançados. Por exemplo, nós somos alcançados e abençoados pela promessa de Abraão, né? E na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, chegando até nós nos dias de hoje. Mas aquela mulher, ela se achega mais em Jesus, ela só não grita, né? Mas se achega. Então chegou ela e o adorou, né? Se prostrou diante dele. Se prostrou diante dele e disse: Senhor, socorre-me, ou seja, me ajuda,
não tem quem me ajuda, eu estou triste, eu estou em desespero. A minha filha, quem não ama um filho, quem não tem cuidado com um filho, a minha filha está doente, a minha filha está numa condição que o meu coração entra em desespero por ver o sofrimento dela, e ela tem uma perturbação demoníaca, ela está terrivelmente endemoniada, atormentada, né? E Jesus dá uma palavra dura para ela, mais uma palavra dura. O Senhor Jesus diz para ela assim, no versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los ou jogá-los aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo para ela? Que ele veio para uma missão específica, ele estava realizando uma missão específica. O pão era a palavra, porque ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus para dar vida ao mundo. O pão era a palavra que Jesus estava usando para entregar aos filhos, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher, ela replicou o que Jesus disse. E ela disse para Jesus, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que essa mulher estava dizendo para Jesus? Ela estava dizendo, olha, Senhor Jesus, eu tenho ouvido, eu tenho acompanhado, eu não sou uma hebreia, ainda que eu seja de uma tribo estrangeira, mas eu tenho acompanhado a evolução desses tempos de manifestação da presença do Deus vivo através da sua vida. E ainda que eu não faça parte dos filhos de Israel, eu pego uma palavrinha aqui, não é isso, pastor? Eu pego uma palavrinha aqui e eu pego uma palavrinha ali. São como migalhas que me sobra, porque eu, como estrangeira, não posso participar da mesa. De modo que, como o Senhor disse que não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, eu como as migalhas que caem da mesa dos meus donos. Jesus, quando ouve esta palavra desta mulher, Jesus ele é tocado profundamente, e ele diz, ó mulher, é grande a sua fé. Sabia que existem palavras que tocam o coração de Deus? Por isso é preciso nós colocarmos diante de Deus as nossas questões, as nossas orações, as nossas necessidades e as nossas petições. Não marca um tempo para você dobrar os joelhos e dar uma saraivada de palavra apresentando a Deus e se levantando como se você tivesse feito a tua obrigação espiritual ou religiosa. Não, dobra os teus joelhos e fale pausadamente ao Senhor. Você vai perceber que você tem mais capacidade de se comunicar com Deus com palavras mais profundas e não palavras superficiais que todos falam. Você não vai fazer mecanicamente uma repetição de uma reza já formulada ou escrita. Não, você vai falar do que você sente. Você vai falar da sua alma. E é quando nós falamos da alma é que nós alcançamos a resposta de Deus.
Sempre que nós falamos da alma, nós falamos um tanto com a voz embargada, muitas vezes com soluço e com lágrimas. Há algum tempo eu não repito essa expressão, que também eu ouvi de alguém, não me lembro, né? Que quando a lágrima desce, a nossa palavra sobe e Deus atende. Quando com lágrimas e com verdade nós clamamos, nós tocamos e atingimos o coração de Deus. E esse mesmo Jesus que antes não recebeu a mulher, e ele foi até questionado por os discípulos: manda ela ir embora ou se calar, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus diz para eles: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, ela se posicionou, ela foi adiante e se apresentou, ela chegou na frente de Jesus e se prostrou e o adorou e pediu ajuda. E aí ele diz para ela: não é bom que pegue do pão dos filhos e lance os cachorrinhos. Ou seja, especificamente eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram aquelas ovelhas que a gente vê desde o início dos milênios, que o Senhor, através de tantos profetas e sacerdotes e juízes, pregou para aquele povo, ensinou aquele povo, mas agora, há 2000 anos atrás, do livro de Malaquias até o livro de Mateus, tem ali, segundo o estudo, em média uns 400 anos, em que Deus silenciou. Foi na época dos Macabeus. Então agora, chegando ali, há 2000 anos atrás, Jesus, ele pega um povo corrompido, uma sociedade hipócrita. Quantas vezes o Jesus mesmo dizia ali para os escribas e fariseus e mestres, ele dizia: hipócritas, porque na verdade eles se tornaram religiosos. A pessoa que se tornou religiosa, ela tem todos os cuidados, de desenvolver os costumes da religião. Eles praticam uma religião, eles não cultuam um Deus. Então chega-se ali, há 2000 anos atrás, quando Jesus trabalhava o seu ministério aqui, ele chega diante de uma sociedade, diante de um povo judeu que estava escravo de Roma e tinha os seus segmentos, seus rituais, religioso apenas, Aqui Jesus, ele chega para trazer uma palavra a um povo que precisava se conscientizar de que Deus manifestava nesse tempo, através das Escrituras e das promessas, alguém que viria restabelecer a fé e a justiça em Israel. E foi o que Jesus disse para a mulher: eu não vim senão para resgatar, é trazer de volta, é pegar novamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não fazia parte. Mas quando esta mulher disse, ela ouviu de Jesus que não era bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos.
ela usa essa frase dizendo, né? Ela diz aqui: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Veja bem que hoje nós não temos aqui nenhum cananeu, né? E também hebreus. Nós somos os gentios que fomos alcançados pela promessa. E glória a Deus, né? Porque foi estendida a bênção que veio para o povo de Israel para que outros fossem alcançados. E dá para se entender que ainda hoje, preste atenção nisso, muitas pessoas, elas pegam um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Ela ouve uma palavra profética aqui de bênção, um testemunho ali, mas ela continua no seu ritmo de vida, ela não muda, porque muitas vezes ela tem a sua religião, tem os seus formalismos, né? Tem a sua cultura, serve seus ídolos, seus deuses ou seus guias, mas come sempre de uma migalha que cai da mesa. Mas na hora da necessidade, os guias, os ídolos e a religiosidade não pode nada diante de uma situação, de uma necessidade, de um momento em que a pessoa precisa de uma bênção e de uma resposta. Não tem poder contra um demônio, contra uma enfermidade, não cura, não tira pecados. Então as pessoas vêm de longe e se apresentam a Cristo. Quantos nos momentos atuais têm procurado ajuda na igreja e têm pedido oração? Por que eles têm pedido oração? Porque têm comido de migalhas. Mas o Senhor, nesta noite, através dessa mensagem, está convidando para você se assentar à mesa, porque naquele tempo Jesus vem para restaurar as ovelhas, para restaurar a casa de Israel e resgatar as ovelhas perdidas. Mas nesse momento já não há mais uma divisão. Este momento o Senhor abrangeu a todos, as portas estão abertas, a bênção é para todos. Então, por que ficar comendo as migalhas? Por que ficar esperando acontecer uma coisa ou outra, ou um amanhã? Quem sabe muda, quem sabe melhora, quem sabe vai acontecer alguma coisa extraordinária. Eu digo para você que não muda, não melhora e não acontece nada extraordinário, só muda e melhora e acontece algo extraordinário quando nós tomamos um posicionamento e nós falamos: não, eu não vou comer mais migalha, não, eu vou comer na mesa. O Senhor te chama para comer na mesa nesta noite. O Senhor te chama para que você saia das trevas e venha se apresentar à luz, venha estar na presença dEle. Você tem que se predispor. Para com essa questão de religiosidade. Não, eu tenho lá, né, os meus princípios e os meus valores. Eu tenho a minha crença, né? O meu avô foi de tal igreja, a minha mãe foi de tal igreja, e eu sou de tal igreja, eu não vou mudar. Nós não pregamos igreja, irmãos. Quando nós pregamos igreja, nós somos religiosos. Quando nós pregamos religião, eu sou da religião A, eu sou da religião B e C, tem centenas delas, talvez milhares, né? Não, nós não temos que ter religião, nós precisamos ser cristão. Quando nós somos cristãos, então nós encontramos o cerne da verdade espiritual. É Ele que dá vida, é Ele que nos restaura, é Ele que nos chama, né? Para que nós possamos não comer do lixo, nem do que cai,
nem do resto, mas comer na mesa com Cristo. Comer na mesa com Cristo significa abraçar esta causa e dizer: Senhor, eu tenho vivido talvez como uma mulher cananeia, que rompeu. Certamente a mulher cananeia, ela estava ali na presença de Cristo, porque ela rompeu com os seus ídolos, ela rompeu com a sua religião, com os seus costumes, ela rompeu com as pessoas que a dominavam. Você sabia que tem muitas pessoas que continuam amarradas, que continuam presas nas suas religiões, servindo aos seus deuses, aos seus ídolos, para não desagradar outras pessoas, ou por vergonha de dizer: aquele fulano, né, ele se tornou ou virou um crente agora. Não é questão de se tornar ou virar um crente, não. É questão de se tornar cristão. Ou seja, eu creio, eu obedeço a Cristo, e daqui para frente nada vai me impedir, daqui para frente nada vai me parar. Eu vou tomar uma decisão. Eu não vou ficar simplesmente ouvindo testemunho de pessoas que foram alcançadas, de pessoas que foram curadas, de casais que se restabeleceram, de família que se reestruturou, tá? Pensando: poxa, que coisa bonita, que coisa bacana, mas a sua própria vida está desarrumada, desestruturada, doente, problema na família. Mas a gente come as migalhas dos testemunhos que a gente ouve. Mas o Senhor então, Ele chama para que você deixe de ouvir apenas um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Ele te chama para a mesa. Ele te chama para você participar e ser agora, né, alguém que pertence à família. Hoje nós não temos mais divisão, né, de israelitas e de cananeus. Muito embora na região ainda de Israel existe ali muitas nações que são inimigas, mas nós vivemos aqui no hemisfério norte. Aqui nós temos liberdade. Irmãos, a nossa terra, nós podemos dizer que a nossa terra, ela emana leite e mel. Nós temos liberdade religiosa, tá? Nós temos boas escolas de teologia, nós temos um material farto, né? Bíblias de estudos variadas. As nossas igrejas estão com as portas abertas, e são tantas e diversificadas, para que pessoas possam vir e conhecer verdadeiramente esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, que tem te chamado para se assentar na mesa. Chega de comer migalha, irmão. Chega de ter insônia, insegurança, incertezas, síndrome do medo, do pânico, depressão, angústia, tristeza, traumas, né? Lembranças do seu sofrimento, das marcas do passado, de uma vida que sofreu violência, né? Tem pessoas marcadas por violência física, violência de palavras, né? Violação de direitos. O Senhor Jesus, Ele disse: olha, eu estou pronto a ajudar vocês. Vocês que estão cansados, vocês que têm apanhado na vida, que nada tem dado certo, você que tenta de todas as maneiras, mas não encontra, né, a resposta, o fio da meada. Você que está
com um peso sobre si, sobrecarregado, né? Peso da consciência, o peso da culpa, o peso de uma família destruída, o peso de ter perdido os seus bens e hoje você é cobrado, você é responsabilizado, né? Por um tempo que a sua vida estava em desordem e você não conseguiu manter, e hoje talvez você vive com muito pouco, né, daquilo que você já tinha e possuiu. Talvez hoje a sua família está desguarnecida e até desestruturada, mas o Senhor dá uma chance, né? O Senhor é aquele, Jesus disse: eu não vim senão, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se Jesus ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, é porque essas ovelhas pertenciam à casa. Em ser enviado às ovelhas perdidas é resgatar estas ovelhas que estão perdidas, estão sofrendo, para restabelecer-lhes a justiça. Está na presença do sumo pastor, que é Cristo. O Senhor quer também restabelecer a sua dignidade. Quantas famílias, né, depois de serem desestruturadas, se reestruturou novamente? Quantas, a condição de finanças, né? Pessoas que perderam tudo, perderam a esperança, e foi restabelecido a dignidade. Você precisa deixar Deus entrar na sua vida. Jesus ele diz que ele veio para restabelecer as ovelhas perdidas, e esta palavra nesta noite, ela diz para você acreditar e se achegar, deixar de ficar em volta. Aqueles que comem migalhas é aqueles que estão no chão. Aqueles que estão de pé, ele come na mesa. O que estão no chão come migalhas. O Senhor te convida para que você não cate mais o lixo, o resto, mas que esteja de pé e se achegue à mesa para comer do pão, para comer de Cristo. E quando Jesus ouve desta mulher esta palavra, sim, Senhor, mas também, né, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Jesus diz: ó mulher, grande é a sua fé, seja feita, né, para contigo conforme tu desejas. E naquele momento, por aquela palavra, já aconteceu uma ação dentro da casa daquela mulher. Já mudou ali o quadro, e aquela filha dela que estava endemoniada, estava possessa e sofrendo, ela já ficou sã. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. Ele não quer que você continue sofrendo, Ele não quer que você continue comendo do resto e das migalhas, Ele não quer que você continue com esse casamento, né, com esse relacionamento de família, onde não tem paz, onde não tem união, que essa questão financeira, que nunca tem o suficiente para investir naquilo que é necessário, sempre falta uma coisa, sempre falta outra, a pessoa sempre está devendo, pega um empréstimo aqui, pega um empréstimo ali, rola a dívida, perde o emprego, arruma um outro emprego, né? Trabalha de dia e de noite, está sempre passando dificuldade. Venha para a mesa, né? Saia desse redoma de que é ensinado aí fora, saia da sua religiosidade, a maneira que colocam na sua cabeça: Cristo é liberdade. Com Cristo, a bênção, a esperança. Siga o método cristão da palavra. A Bíblia é uma bússola que indica o caminho que você deve seguir. Talvez você tenha tido aí mentores, até mentores espirituais,
que tem te levado no cativeiro. Você precisa ler. O apóstolo diz: crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento implica em você começar, descobrir, através de manusear a palavra de Deus e livros, para procurar a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade liberta. Então nós precisamos ser astuto, como a serpente, manso como a pomba, mas astuto como a serpente, para que nós não venhamos comer tudo aquilo que apresenta-se para nós como verdade. Não, eu quero que Deus esteja no meu coração, que me direcione. Eu não quero ter dúvida, mas eu quero conferir, essas verdades, para que eu possa estar assegurado. E tem um detalhe: a palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando você cresce na graça, você busca Deus, você se aproxima de Deus, você busca o Espírito Santo. O conhecimento te leva mais profundamente à liberdade, e à polaridade dessa graça preciosa que o Senhor quer para todos nós. Então Jesus aqui, para encerrarmos, ele diz que ele veio específico para tal coisa, mas no decorrer desse trajeto acontece coisas diferentes, de pessoas que clamam com uma voz diferente, com uma proposta diferente. Então Jesus, ele diz: não é importante que eu atenda esta mulher. Jesus está dizendo que é importante que ele te atenda hoje, mas é preciso que você venha flexibilizar, tira essa dureza do teu coração. Talvez você nunca tenha feito algo em prol da sua própria libertação e tem culpado a Deus, que nada dá certo para você, mas você faz tudo errado. Você cobra de Deus, mas não está disposto a se entregar, a ouvir, a ser ensinado. Talvez você se julga mestre, mas o seu histórico não diz a mesma coisa. Que o Senhor nesta noite possa alcançar você, que Deus possa tocar em você. Eu creio no poder de Deus, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na misericórdia do Senhor. Hoje nós não temos mais um povo cuja Deus não está olhando para eles, A partir de Israel, Deus formou ali a base para que o mundo todo pudesse ser alcançado pelas bênçãos e misericórdia do Senhor. Eu profetizo uma bênção na sua casa nesta noite. Que o Senhor possa entrar com providências. Você que tem chorado como aquela mulher: Senhor, eu tenho sofrido. Parece que todos recebem, mas eu não recebo. Parece que todos têm, mas eu não tenho. Talvez você tenha comido o resto que tem caído, como os cachorrinhos que comem do chão e das migalhas. Mas hoje o Senhor te convida a se assentar à mesa. O Senhor te convida a vir para o meio. Em todas as reuniões que o Senhor Jesus fez, as pessoas que estavam doentes ali, Ele falava: vem para o meio, e ali Ele curava. E nós vemos aqui na sequência, que Ele abençoa esta mulher, e a filha dela é curada. A gente vê na sequência que Jesus, Ele continua o seu ministério, e o seu trajeto, e partindo Jesus dali, veja que aquele fato já estava resolvido, Partindo Jesus dali, ele veio ao mar da Galileia, e subindo a um monte se assentou lá, e vieram a eles grandes multidões que trazia consigo os coxos, aleijados, mudos, surdos e muitos outros, e lançavam aos pés de Jesus, e Jesus sarou a todos. Assim como ele sarou aquela mulher, ele sarou a alma daquela mulher, a dignidade daquela mulher, a filha daquela mulher.
continue sofrendo, não. Deus, Ele pode mudar a tua história. Essa enfermidade não é para a morte, essa situação não é para a destruição da família, essa incerteza não é para que você largue tudo, achando que tudo está perdido. Creia, receba a bênção nesta noite, entregue os seus caminhos ao Senhor e confie nele, e Ele tudo fará. O Deus que te alcança através dessa palavra nesta noite é um Deus vivo, tem uma palavra poderosa, Ele pode te alcançar aí neste momento. Eu vou orar com você, para que você possa sentir paz no teu coração. Você que está doente, coloque a mão sobre a tua enfermidade agora. Você que vai estar apresentando alguém, pense nesse alguém agora e peça para Deus que através da sua vida essa pessoa seja alcançada, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu chamo, eu invoco, Deus, o teu nome, a tua presença e o teu Espírito Santo. Assim como aquela mulher cananeia, ela saiu do meio em que ela vivia para procurar a Cristo, e hoje, ó Senhor, estas pessoas que estão ouvindo, ó Pai Santo, essa transmissão, são pessoas, ó Deus, que talvez tenham problemas graves, problemas profundos, ó Deus, talvez não tenha esperança, mas eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, uma palavra profética, vai entrando na vida desta pessoa agora, ó Pai, esta pessoa que ela busca para si, esse casamento que busca para si, ou esta pessoa que está representando alguém, talvez os pais estejam representando os filhos, um irmão está representando uma outra causa, e neste momento, ó Deus, há uma corrente de fé, e pelo poder do Espírito Santo, eu dou uma ordem agora, caia por terra tudo aquilo que tem amarrado e travado, onde tem demônios trabalhando, legião do inferno cegando, doenças, portas fechadas, discussão em família, rompimento de relacionamento, em o nome de Jesus eu vou quebrando agora, esta pessoa que tem maldição na relação que nunca dá certo, esta pessoa que não consegue juntar, esta pessoa que não tem paz, que anda com a cabeça louca, que pensa uma coisa, outra, amanhã pensa outra coisa, e depois já não pensou em nada, mas não tem segurança e não tem firmeza, síndrome do inferno, saia da vida dessas pessoas agora, depressão, síndrome do pânico, possessão maligna, encosto do inferno, em o nome de Jesus, maldição hereditária, pessoa que tem no coração e na mente, dizendo, olha, em certo tempo alguém me amaldiçoou, e eu tenho pagado um preço terrível, eu quebro esta maldição agora em nome de Jesus, eu vou arrancando o poder das trevas, e dou uma ordem agora no mundo espiritual, vai recebendo a tua bênção, vai sendo restaurado, eu digo, demônio saia desta casa, saia desses jovens, destas crianças, saia desse relacionamento, desse casamento, saia dessa saúde, desse corpo e dessa finança, em o nome de Jesus. Espírito de enfermidade que tem colocado as pessoas numa profunda depressão, numa profunda doença, você nesse momento perdeu a tua autoridade, porque aonde chegar esta palavra agora, chega o poder de Deus que liberta e que toca. Receba vida, receba alegria, receba força, se coloque de pé, glorifique o Senhor e diga, a partir de hoje eu não estou mais no chão, eu não vou comer mais do resto como os cachorrinhos, mas eu estou de pé, porque o Senhor me convida para comer na mesa, o Senhor te convida neste momento. Receba da bênção, receba da cura, receba da restauração. Você que tinha insônia, você vai dormir o sono da paz nesta noite. Você que está com dor, estou mandando embora agora esta dor. Você que está com a mão sobre a sua enfermidade, eu digo, enfermidade, deixa esse corpo agora, seja na cabeça, seja no tórax, seja nos membros, aonde for, órgãos internos, externos, em o nome de Jesus, eu vou quebrando esta força maligna. Eu digo, seja curado, seja tocado agora, pelo poder do Espírito
Espírito Santo, esse mal-estar, esse medo, essa insatisfação, essa insegurança, eu digo, vá embora todo o mal e receba a cura, receba a paz, receba a bênção e o refrigério pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, eu coloco agora diante do Senhor esse copo com água e peço a bênção do Senhor para a vida desta pessoa, para que possa beber da cura, para que possa beber da bênção e da restauração, em o nome de Jesus. Pai, eu ainda digo, visite esta casa pelo poder do teu Espírito Santo, o leito desse casal, o quarto desse casal, o quarto desses filhos, toda a perturbação do mal, ó Deus, a dispensa em o nome de Jesus, a sala, ó Deus, onde é a recreação da família, a porta da sala por onde recebe as pessoas, ó Deus, quebra toda a maldição, tudo aquilo que está oculto, ó Deus, dentro desta casa, revela agora esta pessoa, para que ela possa sentir a necessidade de tirar esse mal e jogar fora e ser livre pelo poder da palavra de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre esse copo com água, beba da cura, beba da bênção e beba da restauração, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, viu? Que a graça, que a paz e que o amor de Deus possa entrar na vida de vocês. Creia tão somente, e você vai obter a vitória em nome de Jesus. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui novamente, amanhã às 18 horas, no momento da prece, para estar orando com vocês. Que Deus os abençoe, tá? Assim como deixei no Face e falei aqui no início dessa live, nós estaremos passando a noite aqui no altar da igreja para clamar, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela reabertura, para a cura e a libertação. E você que quer receber a oração, qualquer hora aí, mesmo que essa live já terminou, você vai poder entrar lá e colocar ali o seu pedido, que nós vamos orar por você nesta noite, por todos vocês, em o nome de Jesus. Amamos estar com vocês, pastora Maria Regina? Vocês é o patrimônio, maravilhoso que Deus nos deu, para que nós possamos olhar para vocês, obedecendo aos critérios divinos, levar uma palavra e compartilhar as bênçãos através da pregação. Deus os abençoe, obrigado pela companhia. Beba da água. Beba da água, pastor. Fique com Deus. Até amanhã às 18 horas. Obrigado pela companhia.